Paz do Senhor a todos, me chamo Lucas Trindade e hoje nós estaremos estudando a lição de número 13 da Escola Bíblica Dominical. A lição de número 13 que diz o seu título assim: Preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Lembrando que esta é a última lição da Escola Bíblica deste trimestre, a próxima já será o primeiro trimestre de 2026 e hoje então nós estaremos encerrando o nosso trimestre que nós utilizamos esta revista chamada Corpo, Alma e Espírito. E hoje nós estaremos continuando esse estudo também do corpo, da alma e do espírito, mas tendo em vista a nossa esperança futura do retorno de Cristo para buscar a sua igreja e automaticamente a totalidade do nosso ser como salvos. Lembrando também que na descrição deste vídeo você pode estar encontrando o esboço desta lição, o mesmo que eu estarei usando, elaborado por mim, obviamente, e você pode estar baixando gratuitamente para usar no seu estudo, seja para ministrar ou apenas para estudar. Você pode estar baixando gratuitamente o mesmo esboço que eu estarei utilizando para ministrar esta lição aqui neste vídeo. Mas, sem mais enrolações, vamos então para a lição de número 13, do dia 28 de dezembro de 2025, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Bom, o texto áureo diz assim, está em Filipenses 3, versículo 20, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Bom, embora, obviamente, nós estamos vivendo aqui nessa terra, o comentário que eu posso deixar a respeito deste texto áureo é que nós estamos vivendo aqui como peregrinos, ou seja, a terra não é o nosso destino final, embora após a morte, sim, todos nós retornaremos à terra, digamos assim, mas o nosso destino final e eterno não é nesta terra. Portanto, nós somos peregrinos na terra e precisamos ter esta visão de eternidade. Na verdade prática, vai dizer o seguinte: na vinda de Jesus, nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso e como um ser integral habitaremos para sempre com ele no céu. Bom, como nós vimos em lições anteriores, todo o nosso ser, ou seja, corpo, alma e espírito, foi afetado por causa do pecado, ou seja, nós temos e trazemos conosco as consequências do pecado de Adão, o pecado original. Mas a esperança que nós temos como salvos, que é o que nós estaremos estudando aqui nessa lição, é que um dia também todo o nosso ser será restaurado, será restabelecido e regenerado plenamente e o nosso corpo glorificado. Mas, prosseguindo então, vamos para a leitura bíblica em classe. Eu não estarei lendo todos os textos e nem os subtópicos e os tópicos, até porque você tem a revista, principalmente se você for professor, pois estas gravações eu faço visando, obviamente, aqueles que querem aprender da palavra de Deus, mas principalmente os professores que querem estudar antes de ministrar a lição. Por isso mesmo esse vídeo da lição de número 13 vai ser publicado uma semana ou mais antes da lição de número 13 do dia 28 de dezembro. Mas, de qualquer forma, eu estarei apenas citando alguns trechos da revista que eu achar interessante e comentando por cima, lembrando também que os comentários, não todos, obviamente, porque eu falo e gravo aqui na hora, mas o esboço, o bruto desta aula estará disponibilizado na descrição para que você possa baixar este esboço. Mas, tendo explicado isso, vamos de fato à leitura bíblica em classe, que está em Tito, capítulo 2, versículos 11 ao 14, e 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 ao 16. Esse texto de Tito é muito interessante, vou ler apenas o início dele, que diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos. E depois de dizer ensinando-los, vai destacar todas as coisas que nós devemos e podemos fazer
como salvos, renunciar à impiedade, às concupiscências mundanas, viver nesse mundo uma vida sóbria, justa, piamente, enfim. Então nós vemos aqui algo muito interessante, que essa mesma graça do Senhor Jesus Cristo, que se manifestou, que trouxe salvação a todos os homens, obviamente isso não é universalismo, não é dizer que todos serão salvos, mas que a salvação está disponível a todos os homens. Obviamente, você que está assistindo sabe disso, mas é importante nós reforçarmos isso. A salvação está disponível a todas as pessoas. Mas, voltando aqui à explicação, essa salvação que está disponível a todas as pessoas, essa graça que traz a salvação, melhor dizendo, também nos ensina a viver. Ou seja, em outras palavras, a mesma graça que nos salva também nos ensina a viver como salvo. A mesma graça que nos salva também nos ensina a não pecar. E aqui eu abro um parêntese para dizer que, infelizmente, muitas pessoas falam da graça ou recorrem à graça apenas depois de pecarem para buscar perdão, apelando à graça de Deus, à sua misericórdia, para que Ele venha perdoar os seus pecados. Mas nós precisamos lembrar que a mesma graça que nos salva também nos capacita a não pecar. Em outras palavras, não basta apenas, e nós não devemos apenas recorrer à graça de Deus depois de pecar, mas recorrer à graça de Deus para não pecar, antes de pecar. E isso é muito interessante, porque toda essa lição vai falar de como nós, corpo, alma e espírito, devemos aguardar o retorno de Cristo, que é iminente, a qualquer momento ele pode nos arrebatar, e por causa disso nós precisamos estar prontos para a nossa reunião com o nosso Salvador Jesus Cristo. Mas, tendo destacado isso, então, no texto bíblico, é o texto que nós estaremos usando nesta lição, assim como toda a Bíblia, mas o autor destacou esses dois textos muito interessantes que eu citei aqui mais detalhadamente sobre Tito 2, 11 ao 14, que nos dá a entender isso, que é muito importante. A graça que nos salva também nos capacita a não pecar, e isso você pode estar falando para os seus alunos também, se você é um professor, porque é interessante essa abordagem que nós precisamos lembrar e recordar. Pode parecer algo óbvio, mas muitas vezes o óbvio precisa ser dito. Então, recorra à graça não apenas depois de pecar, mas antes de pecar, pois é possível, pela graça, vencer o pecado. Bom, tendo entendido isso, vamos então para a introdução da lição. Não vou estar lendo todos os tópicos e subtópicos, mas pelo menos dois eu vou ler todos, e a introdução também, que é importante para nós entendermos a lição como um todo. Diz assim a introdução: ao longo deste trimestre, fizemos uma jornada de estudos acerca do homem, a obra-prima da criação. Buscamos conhecer a vontade de Deus para o nosso ser como um todo, espírito, alma e corpo. Pois, como enfatiza a nossa declaração de fé, o homem é uma unidade na pluralidade e uma pluralidade na unidade. Nesta lição, concluiremos enfatizando o propósito da santificação na perspectiva da doutrina bíblica das últimas coisas. Então, nós continuaremos, obviamente, estudando e encerrando o estudo da tricotomia do ser humano, corpo, alma e espírito, mas agora tendo em vista o retorno de Cristo, que é a nossa esperança, ou seja, nós vamos aplicar isso, o estudo do corpo, da alma e do espírito, que devem, como um todo, né, na nossa tricotomia, como um todo que nós somos, corpo, alma e espírito, aguardar o retorno de Cristo em santidade, já adiantando como devemos aguardar em santidade ou em santificação. Então é sobre isso que nós estudaremos nesta lição, lembrando, obviamente, estamos encerrando o trimestre, mas vale a pena recapitular isso, que é a base de tudo que nós estudamos nesta revista, que nós somos compostos de corpo, alma e espírito. A parte material do ser humano é o corpo e a parte imaterial do ser humano é a alma e o seu espírito. Lembrando também que nós somos tricotomistas, a CPAD, todos nós da Assembleia de Deus, e creio que você que está assistindo também. Isso significa dizer que, embora alma e espírito são duas coisas diferentes, distintas entre si, elas são indivisíveis, ou seja, não se separam. Ou seja, ao morrer o ímpio, aquele que está perdido, o seu corpo vai para a sepultura, mas a sua alma e o seu espírito, embora sejam diferentes, distintos entre si, eles vão junto para o local de tormento. Assim também,
quando morre o salvo, o seu corpo vai para a sepultura, mas a sua alma e o seu espírito, distintos, mas inseparáveis, vão juntos para o paraíso. Então é bom nós relembrarmos isso sobre a tricotomia do ser humano, que nós somos compostos de corpo, alma e espírito, corpo a parte material, alma e espírito a parte imaterial, e distintas entre si, alma e espírito, duas coisas diferentes, mas são inseparáveis. Reforçado isso e relembrado isso, que é importante nós lembrarmos, vamos então dar prosseguimento à nossa lição, iniciando com a leitura e o estudo do tópico 1, que diz assim: preservando a esperança escatológica. E o nosso subtópico 1 vai dizer assim: o alvo celestial. Não estarei lendo todo ele, apenas as primeiras linhas para que nós possamos entender e eu em seguida deixar o comentário. Diz assim: um dos fatores essenciais para a preservação de uma vida de santificação integral é a esperança escatológica, o anseio pela eternidade com Deus. Bom, em resumo, então, esse subtópico vai destacar que aqueles que são salvos, que estão salvos, eles estão, obviamente e automaticamente, aguardando o retorno de Cristo, mas automaticamente devem aguardar como? Em santificação. Nós não aguardamos de qualquer forma, nós fomos salvos para aguardar o retorno do nosso Salvador, que irá nos salvar na sua totalidade, pois como todos nós sabemos, nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Então, a partir do momento que Cristo te alcança e você se converte e é salvo, você está no processo de santificação, mas está também aguardando a glorificação que acontecerá no retorno de Cristo. Por isso, nós precisamos aguardar o retorno de Cristo como em santificação, pois como diz Hebreus 12, versículo 14, o texto bem conhecido que todos nós conhecemos, sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, é necessário, como salvos, nós em santificação aguardarmos o retorno de Cristo. Obviamente, você já sabe, mas é bom reforçar que a salvação não é por obras, ou seja, não é o fato de você se santificar, buscar a presença de Deus que vai fazer você ser salvo. Não, essa santificação e tudo que nós fazemos de bom para Deus é apenas uma consequência da salvação, ou seja, você não faz as coisas para ser salvo, você faz as coisas porque você foi salvo. Você não se santifica para ser salvo, mas você vive uma vida de santificação porque você foi salvo e agora não é um fardo, mas é um privilégio poder obedecer ao seu Senhor e Salvador. Então é apenas um adendo que eu deixo aqui que é importante nós relembrarmos. Mais uma vez destaco, o óbvio muitas vezes precisa ser dito e por isso eu reforço isso. Salvação não é por obras. Santificação não vai te fazer ser salvo, mas ela mostra que você foi salvo. Então que nós já venhamos refletir aqui se de fato nós estamos vivendo como pessoas que estão salvas e que serão salvas quando Cristo retornar. Inclusive, um texto bom para ser lido, não estarei lendo aqui, mas você, professor, pode estar lendo, e seja você aluno agora que está me assistindo, eu destaco apenas esse texto onde está escrito, que é 2 Pedro 3, versículos 10 ao 14, que vai justamente destacar como nós devemos viver tendo em vista o fato do retorno de Cristo. Esse texto é muito importante, muito interessante, muito bonito. 2 Pedro 3, versículos 10 ao 14, vai dizer então como nós devemos viver tendo em vista o fato que Cristo em breve vem para nos buscar. E, em resumo, não vou estar lendo o texto, mas vai estar aparecendo aí. Em resumo, nós devemos viver de forma santa, justa e piedosa. Tendo entendido isso, vamos prosseguindo então para o subtópico de número 2, que diz assim: oposições à visão celestial. Não estarei lendo todo ele, mas apenas o início para que nós possamos entender e comentar sobre. Diz assim o início do subtópico 2: oposições à visão celestial. Jesus enfrentou terríveis oposições durante seu ministério, a começar pelas tentações do diabo, que queria mudar o propósito do Messias e confiná-lo aos limites das conquistas terrenas. Respondendo a Pilatos, o mestre enfatizou: o meu reino não é deste mundo. Bom, apenas um adendo aqui, abrindo um parêntese. Obviamente, nós sabemos que Jesus veio em carne, morreu em nosso lugar,
para trazer um reino espiritual. Mas vale destacar que um dia o reino físico de Cristo será realmente estabelecido aqui na Terra. Os judeus na época não tinham essa visão de que haveria duas vindas de Cristo, uma trazendo um reino espiritual que já está inaugurado, que nós fazemos parte, e outra trazendo um reino físico que hoje nós sabemos que é o milênio, ou seja, o milênio literal, que é o período de 1000 anos em que Cristo irá governar aqui nessa terra. Então, apenas um parêntese aqui, fechando agora, que este reino de Cristo, embora ele tenha dito que não é deste mundo, ele estava afirmando naquele momento, se referindo ao reino espiritual que ele trouxe imediatamente quando veio em carne. Mas no retorno de Cristo, que inclusive é o que nós estamos estudando aqui, o retorno de Cristo, depois da grande tribulação, será realmente estabelecido um reino literal de 1000 anos em que Cristo estará governando e nós juntamente com eles. E fechando então agora realmente esse parêntese, podemos prosseguir ao comentário do subtópico 2, que basicamente vai destacar essa esperança que nós temos do retorno de Cristo, que não é meramente uma esperança terrena, ou seja, uma esperança palpável, como se eu quisesse algo apenas nessa terra, como se Jesus pudesse mudar minha vida apenas nessa terra, com coisas materiais, com bens materiais, enfim. Obviamente, ele pode nos abençoar materialmente, mas a nossa esperança, como o subtópico 2 vai destacar aqui, é principalmente, entenda isso, principalmente uma esperança futura, uma salvação futura que nós aguardamos. Então, é principalmente uma esperança em relação ao futuro, que é o que nós estamos estudando aqui nesta lição. Ou seja, nós somos cidadãos do reino celestial. Hoje já temos os privilégios de sermos salvos, de pertencermos a este reino que Cristo veio estabelecer na terra e já está entre nós. E também temos as responsabilidades, que é o que nós estamos estudando aqui, principalmente em relação à santificação, para que nós venhamos aguardar corretamente, para que quando Cristo vier, nós possamos subir com ele. Mas reforçando então, o foco ou o principal, a nossa principal esperança é uma esperança futura e é essa que nós estamos aguardando. Tendo entendido isso, vamos então para o subtópico de número 3, que o título é Inimigos da Cruz de Cristo. Vou estar lendo apenas o início, as 3 primeiras linhas, e depois mais para o final do subtópico, para que nós possamos entender e comentar. Que diz assim: aos filipenses, Paulo combateu os que pensavam somente nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas, conforme Filipenses 3, 20 e 21. Bom, então, nós vemos aqui neste subtópico que Deus, obviamente, pode e muitas vezes vai nos abençoar em diversas áreas da nossa vida, inclusive áreas terrenas, ou seja, áreas materiais, mas a principal esperança que nós devemos ter, como nós falamos agora há pouco no tópico anterior, no subtópico anterior, melhor dizendo, é uma esperança futura, uma esperança espiritual. Então, nós precisamos lembrar disso, sempre tendo em vista 1 Coríntios 2, verso 9, que cita aqui as coisas que olho não viu, ouvido não ouviu. É isso que o Senhor Jesus tem preparado para nós. Então, embora talvez hoje aqui na Terra você não tenha todas as coisas que você deseja ou que você gostaria, a nossa esperança é que um dia, quando Cristo voltar, tudo será suprido. E como diz Apocalipse, toda lágrima será enxugada. Então, que nós venhamos ter essa esperança viva no nosso coração, entendendo que o reino de Cristo, antes de tudo, é um reino espiritual. Como eu disse, vai ter o seu aspecto material no milênio, mas antes de tudo é um reino espiritual. E hoje ele já nos disponibiliza, Jesus já nos disponibiliza a oportunidade, o privilégio de viver uma nova vida hoje aqui na Terra, em santificação, em piedade, em amor e tudo mais que nós podemos viver e já sermos abençoados por causa disso, mas principalmente lembrando que no céu, aí sim, nós seremos glorificados e plenamente abençoados naquele grande dia, e que essa venha a ser a minha e a sua esperança. Bom, tendo entendido isso, vamos ler apenas a sinopse de número 1, que diz assim: a esperança na eternidade com Cristo fortalece a santificação e mantém o crente focado no propósito celestial.
Bom, vamos prosseguir então para o tópico de número 2, perigos de teologias modernas. Eu vou estar lendo apenas o início do subtópico 1, que diz assim: vivemos o perigo de um cristianismo secular, reduzido a pautas e militâncias ideológicas, sociais, políticas e econômicas, enfrentadas por expedientes meramente humanos. Aqui a lição vai nos alertar sobre o perigo de um cristianismo secularizado. O que isso quer dizer? Um cristianismo que foca apenas ou principalmente nas coisas seculares, sejam bens materiais, sejam causas sociais, sejam até mesmo a política, se envolver apenas na política, não que isso seja errado, pois embora nós somos cidadãos do céu, nós também somos cidadãos da terra, então nós temos dupla cidadania, digamos assim, mas o perigo está, e a lição está nos alertando sobre o perigo de focar apenas nisso, apenas nas causas sociais, apenas nas causas políticas, apenas nas causas materiais, mas, como eu disse, o foco, o principal é o céu, é isso que nós aguardamos. Jesus pode sim abençoar nossa vida terrena, como eu já disse, mas o foco do Evangelho é trazer salvação, é salvar o homem da condenação eterna do pecado. Esse é o foco do Evangelho e isso que nós devemos entender, pregar e crer. Então, aqui a lição vai nos alertar justamente sobre isso e que nós venhamos então buscar antes as coisas que são de cima, como diz a palavra do Senhor, crendo que Deus pode suprir e vai suprir sim todas as nossas necessidades se nós formos fiéis a Ele e buscarmos primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Vamos então para o subtópico de número 2, que diz falsos discursos. Vou estar lendo apenas o meio dele para o final, que é muito importante, que diz assim: como pentecostais clássicos, devemos nos precaver de teologias modernas alheias à realidade do crente em seu cotidiano, em seu bairro ou comunidade rural, e permanecer crendo, praticando e pregando um evangelho simples, porém integral e poderoso. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Quando se perde o senso da iminente volta de Jesus, compromete-se o valor da santificação. Bom, então nós vemos aqui mais uma vez o perigo de nós crermos num cristianismo e vivermos um cristianismo secularizado, ou, em minhas palavras, em outras palavras, digamos assim, um pseudo-cristianismo moderno, que foca apenas nas coisas materiais, naquilo que não é eterno. E a lição vai nos alertar sobre esse perigo, e inclusive um perigo de justamente não apenas focar mais em coisas terrenas, focar mais em coisas seculares, mas tentar alegorizar a Bíblia ou tentar descontinuar as coisas que continuam na Bíblia. Explicando melhor, você, ao acreditar em um cristianismo secular que foca apenas nas causas sociais, na política e em tantas outras coisas materiais, como já existe esse cristianismo, vale destacar isso, que já existe pessoas que se dizem cristãs, que creem dessa forma, que focam apenas em coisas materiais e alegorizam a Bíblia, alegorizam os milagres. Chegam a dizer que os milagres eram apenas coisas simbólicas, coisas que não aconteceram literalmente. Então, esse é mais um dos perigos de nós acreditarmos em um cristianismo secularizado. E nós precisamos estar alertas quanto a esse cristianismo secularizado que tem tentado entrar nas igrejas e que já está pelo mundo. Pessoas que creem em Jesus, mas creem em Jesus apenas como um filósofo, como uma pessoa importante, como uma pessoa do passado que fez sucesso, mas não crê em Jesus como Deus, como Salvador. Então, esse é mais um dos perigos de um pseudo-cristianismo moderno ou um cristianismo secularizado que, inclusive, em algumas das suas vertentes, tenta alegorizar a palavra de Deus, dizendo que, por exemplo, os milagres não aconteceram de fato, e também descontinuar aquilo que continua, ou seja, um exemplo, os cessacionistas. Não todos, mas a grande maioria que acredita que hoje não há mais a manifestação de milagres. Alguns, obviamente, dizem que não há mais os ministérios de dons de profecia, de dons de curar, dom de profecia, dons de curar, mas alguns também mais radicais acreditam que não existe
mais milagres, ou seja, não acreditam em milagres na atualidade. Isso também é um dos perigos do cristianismo secularizado, ou, em outras palavras, como eu disse, um pseudo-cristianismo moderno. E nós precisamos estar alertas quanto a isso e crermos na inerrância da palavra de Deus, na inerrância e na infalibilidade da palavra de Deus. E aqui a lição vai nos alertar sobre isso, sobre esse pseudo-cristianismo moderno que infelizmente já tem convertido muitas pessoas para essa seita, vamos colocar assim, onde as pessoas não acreditam mais em milagres, não acreditam em Jesus como Salvador, não acreditam mais na atualidade dos dons, e hoje nós estamos aprendendo aqui na Escola Bíblica Dominical que os dons continuam, Jesus continua operando, salvando, curando, batizando com o Espírito Santo e em breve voltará para nos buscar, que é o tema central e principal desta lição de número 13. Mas, tendo entendido isso, vamos para o subtópico de número 3 do tópico 2, que vai dizer assim: prosperidade, existencialismo e engajamento cultural. Eu não vou estar lendo todo esse subtópico, mas, em resumo aqui, o subtópico e o autor vai nos alertar sobre o perigo de crer em teorias e teologias erradas, ou seja, você acreditar em algo errado, contrário à palavra de Deus, ou até mesmo algo apenas secundário, que nós caracterizamos como algo secundário que você crê de forma errada na palavra de Deus, não apenas vai dizer ou vai caracterizar você como alguém que acredita em algo errado, não. Mas a lição nos alerta que isso pode, inclusive, afetar a nossa salvação, ou se não afetar a salvação, afetar o nosso modo de viver. E eu vou estar dando exemplos, como, por exemplo, o calvinismo, de que as pessoas já nascem ou já são salvas antes mesmo de nascerem, ou já nascem salvas, ou já nascem perdidas, e não há a possibilidade de você mudar isso, mudar esse decreto divino. Obviamente, não estou querendo dizer que todos os calvinistas são pessoas hereges, é uma forma diferente de ver a mecânica da salvação, mas, no seu extremo, pode sim gerar consequências ruins para a pessoa, como levar a pessoa, por exemplo, a não evangelizar, a pensar que, bom, já que Deus já sabe quem vai ser salvo, já que Deus já escolheu quem vai ser salvo, e essa pessoa vai ser salva de qualquer forma, então eu não preciso evangelizar. Entenda que isso é um perigo, é algo que pode acontecer, algo ruim que pode acontecer a partir de uma crença errada. Afinal, nós, da Assembleia de Deus, assim como todas as revistas têm esse viés da Assembleia de Deus, somos de linha arminiana. Nós cremos que a salvação está disponível a todos e que as pessoas podem alcançar a salvação em Cristo Jesus. A salvação continua sendo pela graça, Deus é que nos salva, Deus é que nos convence, mas nós podemos rejeitar essa salvação, diferentemente dos calvinistas que dizem que todas as pessoas já nascem ou salvas ou perdidas. Então, essa forma diferente de acreditar, embora não seja algo herege por si só, pode sim gerar consequências ruins, como o fato que eu acabei de mencionar aqui, da pessoa não evangelizar ou não querer proclamar o evangelho por achar e crer que Deus já sabe quem vai ser salvo, Deus já escolheu, melhor dizendo, quem vai ser salvo, e por isso, de qualquer forma, essa pessoa vai ser salva e assim não precisa evangelizar. Obviamente, isso é um extremo, não estou dizendo que todos os calvinistas pensam assim, mas apenas para dar um exemplo para o que a lição vai nos alertar aqui sobre o perigo de crer em coisas erradas, de crer em doutrinas erradas, teologias erradas e os perigos que crer errado pode gerar na nossa vida. Assim também como os pós-tribulacionistas, e esse exemplo encaixa melhor aqui na lição que nós estamos estudando, que creem que nós passaremos pela grande tribulação, mas nós da Assembleia de Deus cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, pois o retorno de Cristo é iminente. E o perigo de você ser pós-tribulacionista, mais uma vez, não estou dizendo que todos pensam assim, mas o perigo é você achar que eu já sei quando Cristo vai voltar, vai ter que passar os 7 anos ali da tribulação e só no final ele vai voltar. Então, dá aquela falsa sensação de que Jesus não vai voltar a qualquer momento, e se ele não vai voltar a qualquer momento, não é iminente, e se não é iminente, eu não preciso estar pronto a todo momento. Então, mais um exemplo aqui de um extremo que pode acontecer, seja calvinista, seja aos pós-tribulacionistas ou qualquer outra ideia diferente do que nós cremos, né? A CPAD, que faz as revistas, e eu, e todos nós da Assembleia de Deus cremos, são pensamentos diferentes que
pela nossa visão, estão errados, mas não caracterizam você como um herege, como uma pessoa pecaminosa por acreditar nisso, mas nos seus extremos, sim, pode gerar erros na sua vida, como os que eu citei aqui, e por isso é importante nós crermos na palavra de Deus da forma correta e buscarmos o conhecimento da palavra de Deus, estudando sempre que possível e buscando em boas fontes, como na Escola Bíblica Dominical, que nós estamos estudando aqui nesta lição de número 13. Mas, tendo entendido isso, vamos então apenas ler a sinopse de número 2, que diz assim: teologias seculares e distorcidas enfraquecem a missão da Igreja e desviam o foco da santificação e da volta de Cristo. Vamos então agora para o tópico de número 3, que diz assim: conservando espírito, alma e corpo. O subtópico 1 diz assim: prontos para o retorno de Cristo. Eu vou estar lendo apenas o texto que o subtópico 1 do tópico 3 vai destacar, que está em 1 Tessalonicenses 5, 23, que diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23, conforme eu mencionei. Esse texto é maravilhoso para essa lição, porque ele vai justamente destacar a tricotomia do ser humano: corpo, alma e espírito, que os três devem estar prontos e preparados para o retorno de Cristo. Ou seja, esse texto encaixa perfeitamente na lição que nós estamos estudando sobre a tricotomia do ser humano, que deve estar pronta e estar preparada para o retorno de Cristo, que é a nossa esperança. Então, que nós venhamos entender isso, entender essa verdade, que todo o nosso ser deve estar pronto para o retorno de Cristo. Não nos preparar, não. Não é errado você dizer que nós devemos nos preparar para o retorno de Cristo, mas, obviamente, a forma mais correta de dizer seria que nós devemos estar prontos para o retorno de Cristo, pois é iminente e a qualquer momento ele pode retornar e nós precisamos estar prontos para subir com ele aos céus. Vamos então para o subtópico de número 2 do tópico 3, que diz assim: uma santificação completa. Não estarei lendo todo o subtópico para nós ganharmos tempo, apenas deixo aqui meu comentário sobre ele, que em resumo nós vemos aqui no subtópico 2, mais uma vez, como nós, os salvos, podemos e devemos agir, ou seja, nós podemos agir dessa forma e nós devemos agir dessa forma. E de qual forma nós devemos agir? Como nós temos estudado aqui nessa lição, eu já citei, de forma santa, ou seja, viver em santificação, em piedade. É dessa forma que nós devemos e podemos aguardar o retorno de Cristo. Então, destaco aqui novamente a frase que eu citei no início, que a mesma graça que nos salva também nos capacita a não pecar, ou seja, a graça que não me mudou, a graça que não me transformou, não me salvou. Então, lembre-se disso, que nós estamos aguardando o retorno de Cristo e que todo o nosso corpo, alma e espírito deve estar preparado para o retorno de Cristo, que é a nossa esperança maior e principal. Sim, hoje Jesus pode nos dar uma nova vida aqui na Terra, mas o principal, o foco, é o céu e que nós venhamos lembrar disso sempre. Bom, vamos estar lendo apenas a sinopse de número 3 e logo mais lendo a conclusão. A sinopse de número 3 diz assim: a santificação deve abranger todo o ser do crente como preparo integral para a vinda do Senhor. Vamos estar lendo então a conclusão e já estaremos encerrando essa lição, que vai encerrar de forma pertinente esse trimestre, essa revista, onde nós estudamos o corpo, a alma e o espírito, e agora encerramos estudando essa mesma tricotomia, mas tendo em vista o retorno de Cristo, que é a esperança final da igreja, quando a nossa totalidade do nosso ser, corpo, alma e espírito, vão estar plenamente e eternamente com o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, vamos ler a conclusão, que diz assim: pela graça de Deus, estamos concluindo mais um trimestre. Vivemos neste mundo, mas não pertencemos a ele. Que como peregrinos e forasteiros jamais percamos o anseio pela eternidade com Deus. Enquanto aqui estamos, vivamos na inteira dependência do Senhor Jesus.
Cheguemo-nos diariamente a Ele com inteira certeza de fé, confiados em seu sacrifício por nós na cruz do Calvário. Purificados no espírito, na alma e no corpo, permaneçamos firmes. Nossa esperança é sua vinda, conforme o hino 300 da harpa cristã. Então, estamos encerrando aqui mais uma revista, mais um trimestre, uma revista da Escola Bíblica Dominical. Agradeço você que me acompanhou até aqui, lembrando que a minha ideia é trazer sempre, semanalmente, os estudos antecipadamente das lições, então já peço para você se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos, que não vão ser apenas de escola bíblica, mas eu tenho outros vídeos já postados de outros assuntos teológicos, escatológicos, mas também se você quer continuar acompanhando o estudo da Palavra de Deus com as revistas da IBD, convido você também a se inscrever aqui no canal e mais uma vez lembro que na descrição você pode estar baixando gratuitamente o esboço que eu utilizei nessa aula, assim como todos os esboços que eu utilizo em todas as aulas, sempre na descrição do vídeo você pode baixar. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não se esqueça de se inscrever, compartilhar e deixar um comentário e um gostei. Então é isso, até mais e tchau.